E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está fazendo essa gravação aqui direcionada aos nossos alunos da rede estadual de educação. E eu tenho aulas nos turnos da manhã, no turno da tarde e no turno da noite. Então, dependendo do horário que você esteja assistindo aí, sinta-se, de certa forma, atingido pelo professor, certo? Primeiramente, meu nome é professor Jean, certo? Professor Jean Paulo, mas normalmente as pessoas gostam de chamar de professor Jean. Então, assim, o professor Jean, ele trabalha com a disciplina de História, ok? Principalmente alunos do primeiro ano aí, e eu tenho alguns alunos do primeiro ano, eles não vão me conhecer, né? Eles estão vindo do município, estão vindo de uma realidade educacional, de uma rede educacional diferente, que é a rede municipal, e a gente queria desejar que sejam bem-vindos à rede estadual, ainda de forma remota, ainda à distância, ainda utilizando as mídias como as mídias sociais como forma de levar a educação até vocês, mas a gente espera que isso possa acabar o mais breve possível, né? Estamos aí já em plena campanha de vacinação contra a Covid-19, a gente está um ano trancado dentro de casa, a gente está um ano distante da sala de aula, e eu acredito que todo mundo esteja com saudade, esteja todo mundo com vontade de voltar a assistir aula, certo? Na rede estadual, nas duas escolas que eu trabalho, que é no Judite Alves Santana e no Expedito Resende, o livro é o mesmo. O livro é este aqui, este livro que é Oficina de História, do autor Flávio de Campos, certo? Então, Oficina de História, este é o livro do primeiro ano. Este, o livro do segundo ano, a capinha do segundo ano. E por último, a gente tem aqui a capinha do terceiro ano. É um livro que a gente já vem trabalhando aí na rede há algum tempo, certo? A gente tem aí 2 anos de trabalho, vai para o último ano desse livro, e a gente espera poder levar conhecimento para vocês ao máximo, o conhecimento de história, tá certo? Essa primeira aula, esse primeiro encontro, a pedido dos nossos coordenadores, é que a gente fizesse de uma forma mais descontraída, de uma forma mais como é que eu posso dizer, de uma forma mais leve. Esse vídeo que eu vou estar publicando para vocês, ele vai estar no meu canal do YouTube, certo? Não sou blogueiro de jeito nenhum, não sou youtuber de jeito nenhum. O canal foi feito apenas para isso aqui, para a gente gravar essas aulas, tá repassando essa aula para vocês. E aí a gente pede que você se identifique lá, se você é aluno novo, se você é aluno antigo, que você vá lá interagir, deixe uma mensagem, professor, eu vou depois voltar para me ver as visualizações e vou ver os comentários e é um feedback. A gente tem como ter um retorno ali, a gente tem como estar, de certa forma, matando a saudade, tá certo? Então, me apresentar, repito, professor Jean, professor da disciplina de História, professor aí de 2 escolas da rede estadual, professor tanto do Judite Santana quanto do Expedito Resende. A gente trabalha com primeiro, segundo e terceiro ano, e a gente espera, de uma forma bem descontraída, de uma forma bem leve, tá buscando levar o conhecimento de história até a casa de vocês, tá certo? Pessoal, pois bem, a gente teve um ano difícil, um ano distante, um ano bastante complicado. E aí, essa pergunta aqui, essa indagação, ela também vai para o chat. Eu quero que lá no chat você faça um comentário, você se identifique, sou fulano de tal, os meninos aí do primeiro ano. Ah, eu vim lá do Omar Rezende, eu vim do Adalto, ou eu vim do Raul Formiga, eu vim do Antônio Rezende. Então se identifique, vai interagindo. Eu também quero que você responda lá, né? O que você vai entender sobre essa nossa primeira discussão. Então não quero hoje, de forma alguma, entrar em algum conteúdo do livro. Pelo contrário, eu quero levar a discussão, né, do que é história. Qual a importância de se estudar história? Qual a importância de se trabalhar história? Certo? Então eu quero que você faça um comentário sobre isso, sobre o que você entendeu, que você interaja lá nos comentários. Tá bom? Conto com vocês? Então vamos lá, pessoal. A primeira pergunta que eu faria para qualquer uma das turmas, se eu estivesse em sala de aula, é: para que se estudar história?
Por que eu vou tirar uma parte do meu tempo que é tão importante? Que eu podia estar jogando Free Fire, que eu podia estar jogando futebol, os meninos ali da região das petecas, eu podia estar na beira da BR soltando pipa, correndo o risco de sofrer um acidente, né? E estar lá empinando pipa. Então, assim, por que eu vou tirar parte desse meu precioso tempo que eu podia estar me divertindo para me estudar história, né? Os alunos mais ousados dizem assim, para que diabo é que eu vou estudar história? Para que serve estudar história? Não tem importância. Essa é a pergunta, né? Pare aí, pause o vídeo e antes da gente continuar, tente imaginar para que serve história, né? Obviamente vai vir na cabeça de vocês aí, para conhecer o passado, estuda o que se passou. E aí vem a pergunta, para que diabo é que serve estudar o passado? Para que diabo é que serve, me perdoe aí o palavreado, mas é para ficar mais descontraído. Para que rolha que serve mesmo estudar o passado? Bem simples. O conceito de história que eu gosto muito de usar, ele advém de um grande historiador francês chamado Marc Bloch. O Marc Bloch, ele dizia o seguinte, a história é a ciência do homem inserido no tempo, certo? Então, quando você pensa em passado, você pensa em tempo. Mas eu não estudo apenas o passado, eu estudo o homem inserido nesse passado. Então, eu teria uma relação aí de homem e tempo para Marc Bloch. E eu diria aqui, e aí eu trazendo aqui já a minha interpretação, para facilitar e dar significância ao estudo da história, falar na linguagem de vocês, na língua própria, que é falada no dia a dia, morou? Então vamos lá, a história é a ciência que estuda o homem inserido no passado, certo? E os seus reflexos no presente. Por exemplo, que língua que você fala? A língua que você fala é a língua portuguesa. E aí vem uma pergunta, por que não é o inglês? Por que não é o francês? Por que você não fala aramaico, chinês? Resposta está no passado. Resposta para o seu presente. Então tiveram homens, que no caso foram os portugueses, que se lançaram ao mar na obra chamada As Grandes Navegações, e lá no passado eles conquistaram a América. Lá no Tratado de Tordesilhas ele dividiu uma parte da América para Portugal e uma parte da América para a Espanha. Quem teve uma colonização portuguesa, que é o nosso caso, fala português. Então, passado, colonização dos portugueses, ação do homem, ele está lá, né? Cristóvão Colombo descobre a América, né? Descobre, depois a gente vai problematizar essa ideia. E no caso do Brasil, Pedro Álvares Cabral, o homem, está inserido lá no passado. E isso tem reflexos no presente. O fato de você falar português. E aí o fato de você, por exemplo, ter como religião a religião cristã. Eu não estou aqui nem falando de católica e evangélica, cristã. É o fato, a resposta se encontra onde? No passado. Não é? Você poderia ser budista, você poderia ser hinduísta, você poderia ser macumbeiro, mas não é, certo? Então a resposta para você ser católico, evangélico, cristão, está no passado. Está lá na colonização portuguesa, que trouxeram para o Brasil a religião católica, cristã, certo? Então, pessoal, nós temos a história com uma disciplina muito importante. Não é pouco, não. É muito importante, certo? Você compreende como as coisas são a partir do olhar para o passado, certo? Então, assim, essa era a minha ideia inicial hoje, de forma bem descontraída, tentar chamar a atenção de vocês para a disciplina de História. O professor Jean, ele vai estar aqui sempre postando vídeo para vocês, gravado pela minha própria pessoa, para que a gente, sempre não, vai ter uma vez ou outra que a gente vai postar um vídeo de alguém já gravado, mas 80%, 70% dos nossos vídeos serão gravados por professor, para a gente diminuir essa distância, certo? Para que a gente consiga levar o conhecimento até vocês. Pessoal, história é a ciência que estuda o homem inserido no tempo. Essa afirmação é de Marc Bloch. E eu diria para vocês que a história é a ciência do homem inserido no tempo, com uma relação muito importante entre passado e presente. A gente só consegue compreender o mundo em que vivemos se a gente olhar para trás. Isso é história. Abraço
todas as terças-feiras a gente vai estar se encontrando. Tudo de bom para vocês.